Boa noite a todos. Esse é mais um programa educacional do ano de 2021, que são as terças-feiras com a SPI, né, onde nós discutimos temas muito importantes da infectologia geral, mesmo no meio de uma pandemia da Covid-19, graças aos programas educacionais, nós conseguimos discutir outros temas, né, a infectologia está cada vez mais viva, né, a pandemia mostra isso. Hoje, dia 1º de junho, nós contamos com dois grandes especialistas, né, para discutir o perfil de segurança das anfotericinas, tá? Eu sou Daniel Wagner Santos, eu sou infectologista, trabalho numa rede privada em hospitais públicos, faço pesquisa na área de micologia, né? O nosso primeiro convidado será o doutor Marcelo Chaves Magri, né? Ele é médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da FMUSP. O Marcelo tem uma grande experiência com o manejo de infecções fúngicas invasivas, no cenário de pacientes imunodeprimidos também, né, o perfil oncológico, HIV/AIDS e outras imunossupressões, tá? E o Dr. Felipe Tuon, ele é professor e pesquisador do Laboratório de Infecções Emergentes da PUC do Paraná, e ambos falarão do perfil das anfotericinas, tá? O Marcelo vai tentar dar um foco das diferenças entre as formulações de anfotericina, né, mostrando o espectro de ação, aspectos de mecanismo de ação, farmacocinética e farmacodinâmica, com dados in vitro, tá, em alguns modelos experimentais, enquanto que o Felipe vai trazer um pouco desse conhecimento que a base, o laboratório, as questões de mecanismo de ação saem um pouco do racional mais teórico e são incluídos no manejo do paciente. Então, ele vai avaliar um pouco o perfil, talvez, de PK/PD e características de farmacoeconomia, que é extremamente importante no cenário atual. Então, eu vou dar a palavra para o Marcelo Magri, né, para que ele comece a sua palestra, e logo em seguida o Felipe ele pode dar seguimento, e no final nós reservamos um tempo para fazer o debate, né, responder as questões dos telespectadores. Bom, Marcelo, a palavra é sua. Obrigado pela presença dos dois. Eu queria agradecer à SPI, agradecer ao Daniel pela oportunidade de estar falando de um assunto que muitas vezes a gente deixa de lado, né, pela idade que as anfotericinas têm, mas ao mesmo tempo é extremamente atual, pois nós estamos numa situação aí aliás, nós vivemos continuadamente com uma situação com um arsenal muito pequeno aí de antifúngicos para tratar os pacientes. E a emergência de doenças novas, de cepas resistentes das conhecidas, vão fazendo com que a gente precise sempre lembrar das anfotericinas. Então, aqui estão os meus conflitos de interesse. Então, aqui nesse primeiro slide eu já coloco muito claro, né, o que a gente tem aí à disposição nas possibilidades dos antifúngicos, né? E a gente vê já que as anfotericinas, elas datam aqui lá do final da década de 50, ao redor aí de 1959, aonde ela se inicia, e a partir da década de 90, onde as formulações lipídicas ganham a sua força, e essas são as anfotericinas que nós usamos até hoje. Então, eu acredito que acho que esse slide resume muito bem a nossa vida, né? A gente vive entre um custo-efetividade, entre o risco aí da principal toxicidade para tentar atingir esse êxito. Então, o meu objetivo aqui é tentar mostrar o mecanismo de ação e iniciar essa discussão que o Felipe vai mostrar da segurança e da farmacoeconomia para nós tratarmos o nosso paciente. Então, aí abrindo as cortinas aí para a agenda de hoje, eu vou falar sobre esses 5 itens, né, iniciar pelo espectro de ação das anfotericinas. Então, esse é um trabalho da Cavacin e colaboradores, né, do grupo do professor Flávio Teles. Aliás,
eu faço uma propaganda, essa é uma brilhante revisão, aí é a última revisão que tem sobre as anfotericinas, acho que é uma literatura obrigatória, e é bem interessante que ele já coloca aqui as possibilidades de alguns fungos ou gêneros de fungos em relação à anfotericina. Então, a gente fica com aquela imagem que a anfo é sensível, que todos os fungos são sensíveis à anfotericina, mas não é bem assim. Então, eu convido a todos que leiam esse artigo e que se deliciem aí com essa lista. Mas, na verdade, é uma lista como essa que a nossa cabeça funciona, né? Então, a gente tem os principais antifúngicos, os micro-organismos, e quando a gente olha, né, a anfotericina ela ainda tem um perfil muito importante aí de eficácia e de espectro com relação à maior parte dos agentes. Então, acaba sendo, hoje em dia, tirando uma situação ou outra, como, por exemplo, a criptococose e a mucormicose, ela acaba sendo uma opção muito importante de resgate para a maior parte das situações clínicas onde a gente tem refratariedade, tem qualquer situação de resistência, enfim, é uma droga muito importante para o nosso arsenal. Então, agora eu vou começar o mecanismo de ação das anfotericinas, e para iniciar, eu apresento os polienos, né? Então, nós temos à disposição hoje, né, a formulação convencional, que é a desoxicolato ou deoxicolato de anfotericina, a anfotericina lipossomal, que o nome comercial é o Ambisome, a anfotericina complexo lipídico, que o nome comercial é o Beosset, e a nistatina, sendo que esses três são as formulações que podem ser usadas nas doenças fúngicas invasivas. Então, aqui eu tenho a molécula de anfotericina, então a gente vê que a gente tem 37, ele é um anel macrocíclico fechado, então isso é bem importante, tem 37 átomos de carbono, tem uma cadeia, essa cadeia, dessa parte dela, ela tem vários agrupamentos de hidroxila, então a gente chama que ela é polihidroxilada, dependendo, é muito importante a localização desses hidroxila nesses carbonos, e ela tem como característica ter essa extremidade aqui, hidrofílica, e essa extremidade lipofílica. Então, essa característica é muito importante, a gente chama que ela é anfipática ou anfótera. Então, ela é anfotericina B, e nós vamos ver que ela se complexa com deoxicolato, por isso que na formulação convencional ela fica deoxicolato. Tem aqui uma cadeia de de ligações duplas, né, conjugadas. Esse radical micosamina lactona é muito importante. Esse radical ele se discute hoje muito o envolvimento dele na formação dos poros na membrana fúngica, né? Então isso é muito importante para o principal mecanismo de ação aí da anfotericina. E para a molécula por si só, embora ela tenha essa característica de hidrofílica e lipofílica, a molécula anexada ao desoxicolato de sódio melhora a solubilidade. Então, esse é um ponto muito importante em relação à anfotericina. Então, aqui nós temos onde a gente tem a OH, as ligações duplas, né, onde vai se ligar o ergosterol, e o grupamento micosamina, que vai fazer os poros aí, e vai ajudar no mecanismo de ação da anfotericina. Então, vamos imaginar, né, esse é um artigo bem interessante de 2012, vamos imaginar o que acontece quando a gente infunde da forma intravenosa a anfotericina B. Então, aqui eu já mostro a formulação de deoxicolato com a complexo lipídico, desculpa, com a dispersão coloidal, que hoje a gente não tem mais, a formulação lipossomal e complexo lipídico. Então, já aqui a gente já vê diferenças. A desoxicolato, ela vai se ligar especialmente ao Toll-like receptor 2 e o CD14, que é aquele receptor intracelular ou solúvel para lipopolissacáride. Então, a gente já consegue entender o que pode acontecer quando há essa ligação. Tem toda uma maquinaria celular com ativação do NF-κB, onde vão ser produzidas citocinas e secretadas, levando aí a um quadro inflamatório e
podendo ter uma reação infusional importante. Já as formulações lipídicas, elas vão ligar a Toll-like 4, também ativam o NF-κB e tem uma tendência a ser mais anti-inflamatória, então tendo menos, na teoria, menos reação infusional, e nós vamos ver que na complexo lipídico não é bem assim que vai acontecer. Então, falando da comparação da lipossomal com a deoxicolato, a gente vê que talvez, né, esse mecanismo que se acredita aí experimental, ele seja responsável pelos números menores em reação infusional, 7,5 de lipossomal para 21 em desoxicolato, bem como outras reações relacionadas à infusão. E não podemos esquecer que, além disso, nós temos também reação de hipersensibilidade, onde o indivíduo pode ter dor torácica, dor abdominal, rubor, urticária, muito relacionado aí ao sistema complemento. Então, a gente está infundindo uma anfotericina B, especialmente na formulação deoxicolato. A primeira coisa que vai acontecer é ela se dissociar do deoxicolato. Uma característica muito importante é a ligação proteica, então 95% a 99% vai ligar, e é a lipoproteína, e essas são as duas possibilidades, ou o HDL ou o LDL. Quando é o HDL, ela acaba sendo mais específica para o ergosterol. Quando ela se liga ao LDL, seja de membranas celulares, seja solúvel, né, ele vai cruzar aí o seu mecanismo de ação com colesterol, com células renais, tendo aí a toxicidade da anfotericina. Então, vamos imaginar o que acontece, e eventualmente até a hemólise nessa dissociação. Quando a gente tem a formação lipossomal, o componente de fosfolípide da matriz da anfolipossomal e a carga negativa e a conformação molecular, ela impede essa ligação, ou diminui essa ligação com a LDL, vai ter maior ligação com a HDL, então não vai se ligar a receptores LDL que são internalizáveis e vai ser mais específica para o ergosterol, tendo menos toxicidade. Não podemos esquecer que na complexo lipídico a molécula é grande, né? Então, por isso que existe todo um ritual que deve ser seguido com agulha-filtro para tentar quebrar um pouco a molécula, para evitar a excessiva interação com o macrófago, imediata com o macrófago, que leva à fagocitose e liberação de citocinas, que faz com que aumente a chance de reação infusional nessa formulação. Então, do ponto de vista de mecanismo de ação, aqui nós teríamos, né, a membrana celular, o ergosterol, que é o alvo principal, as moléculas de anfotericina. Então, a primeira coisa, a molécula de anfotericina se liga à membrana, forma esse poro e internaliza cátions e proteínas, levando a um desequilíbrio osmótico da célula fúngica, fenômenos de autooxidação e morte celular, mostrando claramente aí que o mecanismo de ação é fungicida para a maior parte dos fungos. Além disso, tem atividade imunomodulatória que também pode acontecer e acaba sendo importante no mecanismo de ação. Então, vou mostrar um pouquinho a formação dos poros, né? Então, aqui a gente tem os poros formados, né? E aqui só a anfotericina complexada alterando a conformidade da membrana. E algumas não poderiam entrar até livremente interiorizar sem essa situação toda. Então, a formação do poro ou sequestração da membrana acaba sendo muito importante aí no mecanismo de ação. Aqui nós vamos ver o complexo molecular, que é importante. Então, aqui tem a molécula de anfotericina, aqui é onde vai ser aquela hidrofílica, aqui é a lipofílica. Olha o grupamento micosamina, que está representado pela bolinha, a anfotericina cinza e o ergosterol aqui. Então, a gente consegue ver as possibilidades. Só se ligar sem formar poro, ela achatar a membrana e formar um poro duplo, ou aqui se complexar, fazer esse poro único e linear ao longo da membrana e ter o vazamento aí dos íons e o mecanismo de ação. Uma vez ocorrendo a formação do poro, né, ou alterando a membrana,
o que acontece? Ou até essa anfo entrando, nós temos aqui um estímulo da cascata oxidativa, levando a um dano mitocondrial, e esse dano mitocondrial vai ter repercussão na respiração celular, na oxigenação e no metabolismo da célula fúngica, um dano no DNA fúngico, causando também um transtorno aí na formação de proteínas e concluindo também nas membranas, isso levando à morte celular. Então, o que a gente vê na prática é essa situação, é uma ruptura aí da célula com morte celular fúngica, que seria o principal mecanismo de ação. Mas e nem de tudo são flores, né? E qual seria o revés de tudo isso? Então, o revés de tudo isso é que a anfotericina, ela está relacionada a essa ligação com lipoproteínas. Quando a gente está na formulação de deoxicolato, principalmente, vai cruzar ao invés do ergosterol com o colesterol, levando a danos das células do hospedeiro. Então, nós vamos ter aí 3 possibilidades principais de toxicidade: anemia, nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, mas poderia ser hepatotoxicidade, entre outras, né? Então, a primeira questão é em relação à anemia, né, onde alguns estudos mostraram aí distúrbios na produção de eritropoetina, especialmente aí relacionada à alteração renal numa tubulopatia renal proximal, inibição de transcrição desses genes de eritropoetina e diminuição da resposta à hipóxia. Então, isso levando à anemia, mas também existe a possibilidade de uma toxicidade medular também pela anfotericina. A nível renal, nós temos, em primeiro lugar, doença tubular. Então, o que vai acontecer é danos nas membranas tubulares, aumentando a permeabilidade das células do epitélio, especialmente aí tubular distal, tendo como resultado perda urinária de potássio e magnésio, levando a hipocalemia e hipomagnesemia, esse fenômeno sendo muitas vezes precoce, acidose tubular renal e diabetes, até diabetes insípidos nefrogênico. Também tem lesão glomerular, onde ocorre uma vasoconstrição da arteríola aferente, daí a importância da hiperidratação, diminuição da filtração glomerular, e aí a por ação direta na musculatura lisa, através aí de moduladores. Então, a gente acaba ficando, dependendo da formulação, com risco aumentado disso, e trabalhos como esse, que é o que a gente morre de medo quando prescreve uma doença, é imaginar o quanto essa doença pode ser letal se eu der uma dose maior. Então, para ficar mais fácil, vamos olhar esse gráfico aqui. Então, a gente vê a deoxicolato em relação às lipídicas, o nível de preocupação que nós temos que ter na formulação do deoxicolato quando a gente prescreve, quer dizer, a dose terapêutica acaba sendo muito próxima da dose tóxica. Então, dando continuidade, agora vou dar alguns dados aí de farmacocinética e farmacodinâmica para ajudar o Felipe a mostrar em vivo o que vai acontecer. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê farmacologia e vê 3 formulações elas têm equivalência farmacológica, né? Então, a gente pode falar que elas são equivalentes, não é só tratar a mesma coisa, será que a farmacocinética e a farmacodinâmica são as mesmas? Então, de cara, nós temos que considerar algumas questões quando a gente vai ler os resumos e os trabalhos. A farmacocinética ela vai variar muito de acordo com a espécie de animal estudada. Então, a gente tem estudos experimentais que vão datar aí de décadas passadas, onde eles têm diferenças no tipo de animal, de como foi feito os procedimentos de desafio. Então, isso é muito importante avaliar. A distribuição das formulações, elas variam muito. A ligação proteica ela é diferente, a meia-vida também ela varia nas formulações. A questão do metabolismo é muito importante, ela vai ser ausente ou muito baixa, e é uma droga também com poucas interações farmacológicas. A eliminação renal é lenta e ela tem diferença, a deoxicolato tem mais do que as outras formulações. E existem interações muito mais relacionadas à toxicidade, quer dizer, usar anfotericina tóxica
com drogas nefrotóxicas, amplifica a nefrotoxicidade, e nós sabemos aí de alguns trabalhos que mostram que quando a creatina vai elevar até valor acima de 2,5, ou tem hemodiálise, independentemente da formulação, nós vamos ter aumento da mortalidade. E além de outras drogas também que podem ser prescritas, além de antimicrobianos, imunossupressores. Então, aqui fazer uma brincadeira só para mostrar para vocês mais ou menos o que acontece quando a gente tem a infusão da anfotericina deoxicolato. Então, a gente infunde aí, vamos imaginar 1 miligrama por quilo, e a concentração máxima é ao redor de 1,5 a 2 miligramas por litro, com volume de difusão aí de 2,4 a 4 litros por quilo. Ela passa por 3 fases, uma fase de meia-vida mais curta, onde 2 a 5% vai ser excretada na urina, uma segunda fase mais longa de 15 dias, que acumula em sistema retículo endotelial, pulmão e rim, então é bem interessante, e uma fase terminal de 80% da área sobre a curva, onde vai ocorrer a excreção renal e eliminação. Lembrando que a gente não metaboliza a anfotericina bem. Então, isso é muito importante para a gente entender. Do ponto de vista da complexo lipídico, a gente infunde a dose padrão, a dose da bula seria 5 miligramas por quilo, e já aqui a gente já vê um assunto bem importante. A concentração máxima aqui média de 1,7, mas tem trabalho que chega até 2, e um volume de distribuição muito superior aí a deoxicolato, já mostrando uma característica bem diferente da outra formulação de anfotericina deoxicolato que foi mostrada. Também vão ter 3 fases. A primeiro momento é fagocitado por macrófago. Tem uma vida bem prolongada que vai acumular bastante em sistema retículo endotelial. E aí, um estudo que eu vou mostrar posteriormente favorece aí a concentração no pulmão. E aí tem o seu clearance um pouco mais rápido, tem uma lenta liberação dos tecidos, então é uma droga que concentra bastante, de bastante depósito, até a eliminação. A questão crucial da complexo lipídico é que a farmacocinética dela não é linear, varia muito entre os indivíduos, né? É uma droga de extensa distribuição entre os tecidos, mas que tem uma baixa concentração máxima, e isso, ou seja, rapidamente ela sai da circulação, ela é fagocitada e ela concentraria nos tecidos. Existem teorias que talvez estivesse ligada à hemácia e que isso fizesse um nível sérico maior, e isso talvez seria responsável para os pacientes com fungemia responderem a esse complexo. Então, lembrar que ela foi aprovada pelo FDA em dezembro de 95, e esse é o jeitão dela, né? Então, ela vai ser complexada aí com os lipídios, né? E droga nessa proporção 7:3, 1:1, é onde vai ter esse complexo, que forma uma fita, né? Ela tem esse aspecto de fita. Então, aqui temos a anfolipossomal, que a dose padrão é 3 miligramas por quilo, né? 3 a 5 por quilo. E aí a gente já nota também uma outra diferença muito gritante entre as outras duas, né? A concentração máxima chega até 83, em média 67. É uma droga que tem um estudo de correlação concentração máxima MIC, né, para avaliação. Então, isso é bem interessante. E tem um volume de digestão baixo em relação às outras formulações. A gente vê aqui uma molécula pequena, tem carga negativa. Essa carga negativa dificulta a fagocitose inicial por macrófago, mantendo a droga mais tempo na circulação. Também passa pelas 3 fases, uma fase de meia-vida aí, semelhante a deoxicolato, depois uma fase mais longa, onde também vai acumular em SRE, e uma fase terminal, onde menos de 10% vai ter clearance renal e ocorre a eliminação, com 24% da droga intacta. Então, foi aprovada 2 anos depois da complexo lipídico. Tem o lipídio que compõe ela é diferente da complexo lipídico, a conformação é de um lipossoma, né? E bem classicamente ela se associa a EUTOLOC4, sendo efetivamente tendo menos reação infusional. Então, em resumo, essa tabela desse trabalho, ela resume bem aí as principais diferenças entre as formulações deoxicolato,
a formação lipossomal e a complexo lipídico. Eu acho que o ponto mais importante é o maior nível sérico, né, a área sob a curva e Cmax aqui, para a formulação lipossomal, né, e menor aqui em relação a lipossomal para complexo lipídico, e, por outro lado, a gente tem um volume de distribuição e um clearance da complexo lipídico superior às demais formulações, e aqui com destaque de diminuição desse volume de distribuição para a formulação lipossomal. Então, quando a gente olha para esse gráfico, eu me pergunto, né, elas são equivalentes, né? Me parecem drogas que têm características farmacocinéticas bem diferentes aí em relação a elas. Então, mostrando um pouquinho dos estudos experimentais, essa tabela de Cavacin e colaboradores, eu acho que ela traduz bem o que a gente tem aí de estudos em anfotericina B, né? Detalha os estudos principais das três, mostrando muito literatura relacionada à anfotericina lipossomal aí, com relação às toxicidades, e aí confrontando com as anfotericinas. Então, essa é uma realidade muito grande quando a gente vê e estuda as anfotericinas. Então, aqui, essa é uma tabela de uma revisão de anfotericina lipossomal publicada em 2019. Ela é bem interessante porque ela vai correlacionar algumas doenças fúngicas no comparativo, especialmente com deoxicolato, mas tem com complexo lipídico também, e eventualmente com anfocil, mas ela correlaciona. Então, no modelo aspergilose, né, nós vamos ver, e com doses variadas, a eficácia que ela pode ter, né, e a porcentagem de sobrevida, mostrando que nas situações onde eu comparo com o deoxicolato, ou eu comparo, a gente tem ou a mesma eficácia, ou uma ligeira vantagem, ou não inferioridade aí às outras formulações, mas com menor toxicidade quando se avalia. Então, aqui eu mostro esse estudo, né, que usou 0, 15 e 15, comparando a formação lipossomal com o complexo lipídico, né, mostrando aqui um destaque aqui da sobrevida para a formulação lipossomal em relação a complexo lipídico, especialmente relacionado aí à queda de log de unidade formadora de colônia. Então, a gente vê também com os estudos que, conforme aumenta-se a dose, teria uma concentração maior, uma eficácia maior, quando a gente fala em formulação lipossomal. Quando a gente e aí eu estou falando só de pulmão, né, nesses primeiros estudos. Quando a gente fala de sistema nervoso central, né, eu vou pontuar um pouco melhor para frente, mas a gente vê que todas as formulações de anfotericina elas vão ser muito ruins se eu não tiver quebra de barreira, se eu não tiver inflamação. Então, tem esse estudo, um estudo clássico de Albert e colaboradores em criptococose, que compara com deoxicolato, né, com doses aí também variáveis, né, mostrando aqui porcentagem de sobrevida aí bem semelhantes entre as formulações, né, e queda aí na criptococose, que é o que vai muito de acordo com o que a gente sabe é o trabalho de Ramil, que compara as duas drogas em vivo. Aqui em candidias, e aí tem um destaque desse trabalho de candidias em coelho, né, mostrando que a formulação deoxicolato e a formulação lipossomal foram aí superiores aí no clareamento fúngico mais precoce no modelo Cândida. E também para histoplasmose, também mostrando a importância da formulação, já que isso vai muito de acordo com o trabalho de Johnson, mostrando melhor eficácia em relação à formulação deoxicolato. Então, aqui mostrar alguns pontos do sistema nervoso central. Então, em modelo experimental, né, a gente tem que lembrar que a concentração principal das anfotericinas acabam sendo SRE, e por último, pulmão, rins e sistema nervoso central. A anfo-B, ela só vai atingir quando eu tiver inflamação, então eu preciso ter quebra de barreira para ter anfotericina. As dosagens são baixas de todas as formulações, sempre a concentração no parênquima é maior do que no líquor, e
o que se vê aí mais repetido na literatura talvez uma superioridade da lipossomal em relação às outras formulações, especialmente aí falando em cândida experimental. E a mesma coisa para o olho, né? Então, a gente vê que a anfotericina, de um modo geral, são muito ruins para sistema nervoso central e olho, como vocês podem ver. Essa tabela, de um trabalho aí publicado de revisão de 2015, eu acho que ela é bem interessante para nós entendermos essa questão da penetração das formulações lipídicas versus a deoxicolato no sistema nervoso central. Então, em primeira vez no líquor, né? Quando eu olhei essa tabela, eu já tinha lido os artigos, eu já me decepcionei de cara, né? É sempre ruim, né? Então, varia de quase 0 para 0,024, né? Mostrando que todas as formulações, a nível do líquor, elas vão ser muito ruins, então nós vamos ter que ter doses altas e continuadas para conseguir atingir o êxito. Quando a gente compara o parênquima cerebral, a gente vê variação, né? Aqui a formulação lipossomal parece ser superior às outras formulações, mas também a gente gostaria que tivesse uma concentração maior e que não dependesse exclusivamente aí de quebra de barreira para conseguir atingir o sistema nervoso central. Mas quando eu vejo esses dados, também eu pergunto, será que elas são totalmente equivalentes até para essa situação? Saindo do sistema nervoso central, vamos para o pulmão. Então, aqui no pulmão, é uma tabela publicada no CID também em 2019, esse trabalho de revisão, um trabalho que eu também aconselho que todos leiam, né? Ele é bem interessante, porque ele vai dividir, né, a dose que foi dada no tecido pulmonar, naquele fluido epitelial, no macrófago alveolar, comparando com o sangue monócito periférico e plasma, né? Então, quando a gente compara as duas formulações lipídicas, a gente vê que a nível de tecido pulmonar tem uma superioridade da complexo lipídico, a nível do fluido epitelial também, mas já não com tanta vantagem, né? No macrófago alveolar, a gente vê que a gente já esperava pela fagocitose também um aumento aí no macrófago, e quando a gente vê no sangue periférico, tem essa discrepância grande, como a gente está vendo. Então, a princípio, olhando, a gente vê que as formulações todas elas vão concentrar. Se a gente olhar deoxicolato, a gente vê que os níveis também não são animadores, mas teria aí uma superioridade da anfotericina complexo lipídico nesses compartimentos pulmonares. Então, aqui mostrando esses compartimentos pulmonares. Esse é o trabalho que eu resolvi colocar, porque é um trabalho muito citado quando a gente fala em complexo lipídico, né? E de cara a gente vê quando se coloca 1 miligrama, todas muito semelhantes. Quando 5 miligramas por quilo, a gente tem uma queda mais acentuada da complexo lipídico, embora o fim seja o mesmo, né? E em doses maiores não mudam muito esse prognóstico para nenhuma anfotericina. Então, esse trabalho muito citado, o que ele mostra? Né? Que quando você usa na dose 5 miligramas por quilo, a complexo lipídico tem um cleramento fúngico aí, uma depuração fúngica maior e mais rápida do que a anfolipossomal. Só que quando a gente olha para o final da terapia, como a gente viu no gráfico, essas reduções da carga fúngica elas são semelhantes para ambas as formulações, né? E não mudou quando chegou no 10 miligramas por quilo. Então, a gente fica com a análise de que a complexo lipídico libera uma anfo mais ativa rapidamente no pulmão, tem uma eliminação mais rápida. No entanto, essas diferenças farmacodinâmicas elas chegam no mesmo ponto com o passar do tempo e não muda se eu aumentar a dose da anfotericina para pensar em melhorar essa questão no pulmão. Aqui, para todos saberem, né, saiu esse trabalho aqui em 2020, para deixar a gente mais tranquilo na questão da dose na obesidade. Então, a gente, no caso da formulação lipossomal, em pacientes maior do que 100 quilos, quando você vai usar 3 miligramas por quilo, você vai usar o máximo de 300, e quando você vai usar 5 miligramas por quilo, você vai usar o máximo de 500, sem prejuízo para o paciente. Também é um outro trabalho que eu aconselho que todos leiam. Então,
indo para os estudos experimentais, qual o impacto dele em humanos. Então, o primeiro é a mucormicose, esse ESIL-6 é o último ESIL, e ele contraindica, quer dizer, ele deixa que você deveria preferir a formulação lipossomal para o sistema nervoso central, e ele se baseou especialmente aí nos estudos experimentais. Então, elas têm a mesma categoria, mas quando é sistema nervoso central, deveria usar a formação lipossomal. A mesma coisa acontece no último guideline de mucormicose, onde a lipossomal é preferível aí quando a gente tem mucormicose. E aqui são alguns trabalhos, né, de comparação entre as duas drogas, né, e às vezes até deoxicolato entre várias drogas, e eu quero salientar aqui que nesse trabalho de Johnson de 2002, em histoplasmose, foi uma das únicas situações onde a anfolipossomal ela é mais eficaz, ela diminui a sobrevida em relação a deoxicolato no tratamento da histoplasmose disseminada progressiva em pacientes com AIDS. Recentemente saiu esse trabalho, que é um trabalho do IT Colaboradores, é um trabalho que tem a maior casuística de histoplasmose em sistema nervoso central. Ele tem alguns problemas na seleção dos pacientes, pode ter aí amostra de conveniência, mas de qualquer forma, a curva de sobrevida mostra que para o sistema nervoso central, tanto o deoxicolato quanto a lipossomal foram superiores a complexo lipídico no sistema nervoso central. Então, mais um ponto que devemos ficar atentos. Então, para concluir, em relação à molécula, a anfolipossomal é uma molécula pequena, tem uma carga negativa, a complexo lipídico é uma molécula grande. Com relação à área sobre a curva e concentração máxima, ela é maior na lipossomal, baixa na complexo lipídico. Com relação ao volume de distribuição, ele é baixo na lipossomal, é alto na complexo lipídico. No clearance, é lento na lipossomal, é rápido no complexo lipídico. Com relação a estudos experimentais, nós temos vários aí estudos, especialmente com toxicidade também na lipossomal, já no complexo lipídico temos menos, e ensaios randomizados controlados também mais no lipossomal do que no complexo lipídico. Então, quando nós estamos frente a uma deoxicolato, hoje a nossa pergunta é, meu Deus, eu preciso de uma lipídica, né? Então, aqui eu tenho as duas, né? Então, muitas vezes o que nós fazemos no serviço é, quando nós temos toxicidade deoxicolato, quando temos toxicidade a complexo lipídico, a gente utiliza muito a formulação lipossomal. Então, se elas são equivalentes, em relação ao princípio ativo e espectro de ação, sim. Com relação à estrutura molecular das formulações, não. Com relação à farmacocinética e farmacodinâmica, não. Com relação à toxicidade, aparentemente não. Com relação à eficácia em modelos experimentais, também não. E em humanos, eu passo a bandeira aqui para o meu colega Felipe Tuon. Muito obrigado. Para quem não conhece o HC, eu sempre brinco que eu acho cinza, né? Ele é todo cinza, e a primavera é a melhor época do ano, onde torna esse amarelo lindo que a gente vê no HC. Muito obrigado. Tuon, a palavra é sua. Obrigado, Daniel, por me apresentar. Achei que você ia pedir para eu poder assumir aí a apresentação. Vamos lá. O Marcelo é gente boa, né? Ele falou, agora, Felipe, responda. Bom. Perfeito, né? Está aparecendo aí meu slide, né? Positivo, doutor. Positivo. Então tá bom. Bom, eu vou tentar não responder a pergunta que o Marcelo fez. Eu acho que isso a gente pode deixar para o debate no final, tá? Eu vou só botar um pouquinho mais de lenha na fogueira em relação às diferentes formulações de anfotericina, e eu vou trazer aqui também um pouquinho, né, da vida real. Muito mais do que as questões relacionadas à ciência básica, que o Marcelo apresentou muito bem, deixou bem claro aí que as drogas
são diferentes, mostrou as questões relacionadas tanto in vitro quanto in vivo, mas a gente tem uma outra questão, que é a realidade, né, dentro das nossas instituições. Então, eu vou passar alguns panoramas relacionados à farmacoeconomia, e eu falar um pouquinho também, reforçar as questões de segurança, né, até porque, se você utilizar uma anfotericina B de uma forma segura, obviamente que isso vai ter um impacto 100% em cima da questão de farmacoeconomia. Então, é por isso que eu vou reforçar as questões relacionadas à segurança, tá bom? Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Então, o Marcelo já apontou muito bem, né? Eu queria só trazer um reforço, que a anfotericina B é um antifúngico que tem um amplo espectro para vários fungos. Nós não temos um antifúngico antigo, como a anfotericina B, com esse espectro, a não ser os novos azólicos, né? Então, o posaconazol e o isavuconazol. E a anfotericina B, quando a gente vai aí para os guidelines e vê qual que é a droga de primeira escolha para diversas doenças fúngicas invasivas, né, vocês podem ver que a anfotericina B, ela ainda tem um papel muito importante, né, como droga de escolha na criptococose, estou falando em meningite, né, criptocócica, na histoplasmose disseminada, em outras micoses endêmicas de formas graves, disseminadas, assim como também nas doenças fúngicas invasivas nos pacientes hemato-oncológicos, né? O Marcelo apontou ali a questão da mucormicose, questionando se a prafusaram é a primeira escolha ou não, ou faz terapia combinada, enfim, a anfotericina B tem um papel muito importante. E com a introdução de profilaxia para os pacientes hemato-oncológicos com o posaconazol, um paciente que venha a ter uma fungemia de escape, né, ou até mesmo um quadro fúngico suspeito na vigência de profilaxia com posa, a sua principal alternativa vai ser a anfotericina B. Então, o papel dela tem crescido. E, por último, eu gostaria de reforçar a questão, né, das cândidas multiresistentes, e principalmente as resistentes às equinocandinas, que elas têm crescido progressivamente. De volta, né, nós estamos aí ressuscitando a anfotericina B. Então, embora seja uma droga que a gente não goste de usar, né, eu brinco que a anfotericina B tinha que ser anfotericina D, né, de Death, Devil, Demon, Destruction, mas infelizmente ela ainda é boa, né, anfotericina B. Bom, aqui, só para comentar, né, que tratar doença fúngica invasiva ela é extremamente cara. Eu vou falar questões relacionadas a custo, vou ser bem objetivo, seguindo a tabela CMED, e investir na profilaxia é bom, né? Todos os trabalhos mostram que a profilaxia ela é custo-efetiva. A gente pode fazer profilaxia com fluco, com itra, com posa, com mica, né? Até mesmo com isavuconazol. Ainda faltam alguns estudos robustos para utilizá-lo como um agente profilático. E quando a gente tem a doença fúngica invasiva, ou quando a gente se propõe a fazer uma profilaxia, a gente, né, como infectologista, né, ciência, a gente vai para os guidelines, e lá, os guidelines têm nível de evidência, conforme, né, grau de recomendação, nível de ciência, de evidência baseado assim, no tipo da publicação, né, estudo clínico controlado, randomizado, blá, blá, blá. O problema é que, quando eu vou para o meu hospital, não adianta eu chegar e jogar o guideline em cima da mesa do administrador e falar, ó, a droga de primeira escolha é essa aqui, né? E ele vai falar, essa é muito cara. E aí, qual que é o seu argumento? Você vai ter que ter um racional e explicar para ele se, dentro do seu contexto, da sua realidade, essa droga, né, ela é custo-benéfica. Ou, pelo menos, fazer uma proposta de custo-minimização. Então, o infectologista, ele precisa estar munido dessas informações para que ele possa chegar e exigir o quê? O melhor tratamento para o nosso paciente. Então, isso vale para qualquer doença fúngica, para qualquer antifúngico e para qualquer antibiótico, enfim, qualquer medicação, né, relacionada ao tratamento das infecções. Vejam só essa tabela CMED, para vocês terem uma ideia de quanto custa cada antifúngico. Transformei aqui numa tabela crescente de valores, considerando o dia de tratamento. E vejam, se eu for tratar um paciente com fluco oral, R$20 por dia. Agora, se eu for usar uma anfotericina B
uma formulação lipídica, né, são as drogas mais caras que nós temos no momento, né? Um complexo lipídico, 7.200, uma lipossomal, 9.600. Isso aqui é a tabela CMED. E como não tem genérico, né, nenhuma das formulações lipídicas no Brasil, né, esse é o preço que está na tabela CMED. Então, vocês vejam que usar uma formulação lipídica é extremamente caro, né? Nós temos aí o isavuconazol, que é um pouco mais barato, o voriconazol, que com o genérico também baixou bastante o preço. Então, a gente vai deixar essas drogas, né, quando elas realmente forem necessárias, porque a gente sabe que as anfotericinas, elas são drogas que têm toxicidade, que o Marcelo já deixou muito claro, e a gente só vai utilizá-las quando realmente for a real indicação para as mesmas. E eu vou comentar um pouquinho para vocês agora sobre questões de custo-minimização, tá, e de custo-benefício. Custo-minimização é o seguinte, é quando as duas drogas têm a mesma eficácia e eu vou trabalhar com custo. Então, complexo lipídico e lipossomal, elas têm os mesmos resultados clínicos e em relação à toxicidade? Sim. Qual que é mais barata? Eu vou usar a mais barata quando eu estou me propondo a fazer uma análise de custo-minimização. Se você quer usar uma ou outra na sua instituição, e fica a cargo de cada instituição. Se o médico tem a liberdade para prescrever qualquer uma delas, fica a critério do médico, as duas são seguras, eficazes. Agora, quando você se propõe a definir uma estratégia de custo-minimização, você vai escolher aquela que é mais barata. Agora, quando eu tenho duas drogas cujos desfechos clínicos são diferentes, só que, obviamente, a mais barata, desfecho pior, a mais cara, desfecho melhor. Aí eu preciso fazer um estudo que a gente chama de custo-benefício, onde os custos, né, vão se sobressair junto com o desfecho clínico. Esse é um estudo mais difíceis, né, de serem realizados. Eu vou passar rapidamente sobre alguns estudos para vocês terem uma ideia e depois eu vou entrar na questão da anfotericina B. Então, esse aqui é um dos estudos mais clássicos, né, que foi publicado em relação à profilaxia em pacientes hemato-oncológicos, tanto leucemia mieloide aguda, quanto também transplante de células hematopoéticas, e comparando o fluco com posa. Posaconazol tem ação contra fungos filamentosos, né, uma ação que o fluconazol não tem. Então, obviamente que o posaconazol, né, supostamente, ele seria superior na profilaxia da doença fúngica invasiva nesse grupo de pacientes. E realmente esse estudo, né, do Sullivan mostrou realmente uma superioridade do posaconazol. E aí a gente pegou, né, esses 1, 2, 3, 4 estudos, fizeram análise farmacoeconômica e colocaram posaconazol custo-benefício. Sai mais barato usar posaconazol, porque eu vou gastar menos dinheiro com doença fúngica invasiva, e é melhor, então, ponto final, ele é custo-benéfico. E no nosso país? A gente sabe que o custo das medicações é muito variado, os custos dentro do hospital também é variado. Então, nós fizemos uma análise de custo-benefício de posaconazol em hospitais públicos e privados, né, do nosso país, comparando o custo da medicação aqui e o custo da hospitalização nestes hospitais. Então, nós seguimos o modelo do estudo, né, do Cornell, que foi do estudo do posaconazol versus o fluconazol, né, e o que nós encontramos? Considerando aqui análise de sensibilidade, o custo, né, do posaconazol empatou com o fluconazol, tanto na parte de convênio, que a gente usou no sistema complementar de saúde, o preço e as diárias, né, da cooperativa médica, da Unimed, e também o do hospital público, do SUS, tá? E vejam que os custos foram iguais. Então, eu posso dizer para vocês que, se o custo é igual e o posaconazol é superior, eu posso dizer para vocês que posaconazol, ele é custo-benéfico nos pacientes do SUS do Brasil. Tá? A pergunta é por que não é feito em todos os hospitais? Fica lançada aí a pergunta, quem quiser responder, sinta-se à vontade ao final da apresentação. Quando a gente fala agora de anfotericina B, né, no tratamento das doenças fúngicas invasivas, existem vários trabalhos, tá? E essa aqui é uma das revisões sistemáticas, né, mostrando que as duas anfotericinas lipídicas, elas têm o mesmo custo-benefício, tá? Isso é muito próximo entre uma e outra. Aqui um outro estudo, comparando o isavuconazol com o voriconazol. A gente sabe que existem
né, algumas diferenças, e esse estudo aqui, que são dos poucos, né, a gente ainda está aprendendo a usar o isavuconazol no nosso país, é uma droga que chegou recentemente, mas esse estudo aqui já demonstrou que o isavo, ele é mais custo efetivo do que o vôrico, porque nós sabemos dos eventos adversos do vôrico, a questão de nível sérico, então, aqui já tem um primeiro estudo para vocês, pensando aqui em relação a tratamento de doença fúngica invasiva, tá bom? Fica já lançado aqui a questão do custo-benefício do isavo. Eu vou trazer um pouquinho também de coisas talvez até mais do dia a dia, para quem não trabalha com doença fúngica invasiva em pacientes que têm fungos filamentosos, né? Vamos pensar aqui em fluconazol com anídula fungina. Todo mundo conhece o estudo da Annette Heboli, mostrando que a anídula fungina teve superioridade em relação ao fluconazol, em alguns grupos de cândida, teve até análise de subgrupo, estudo criticado, mas enfim. Duas revisões mostrando que fluconazol e anídula fungina foram similares do ponto de vista de custo-benefício, tá? E eu fiz um trabalho na nossa instituição também. Quando você vai tratar uma candidemia empiricamente, o que eu quero dizer empírico? Eu não tenho ainda cultura positiva. Se eu for usar o fluconazol, tá, ele acaba sendo também tão custo-benéfico quanto usar uma equinocandina. E quando nós pegamos o estudo, né, da Annette Heboli, e eu faço o NNT, eu preciso ter 700 pacientes tratados empiricamente com uma equinocandina para justificar a substituição em relação ao fluconazol. Então, nas minhas instituições que eu trabalho, né, fluconazol é droga de escolha para uso empírico numa suspeita de candidemia. A partir do momento que eu tenho lá na hemocultura, que, né, gente, em 24 horas, positivou a hemocultura, tem lá Candida SP, troco para uma equinocandina. Dia seguinte, eu já tenho o quê? Já tenho o meu antifungigrama, conforme antifungigrama eu ajusto para, novamente, um azólico, ou para uma equinocandina, ou até mesmo, né, já tive aí esse ano 5 pacientes que eu tive que trocar para uma anfotericina B, tá? Então, dentro do contexto de UTI, né, com uma cândida comprovada, a gente pode até mesmo utilizar uma formulação lipídica, lembrando que nós temos um programa do Ministério da Saúde para a utilização de complexo lipídico. Se tem uma doença fúngica invasiva confirmada, você pode solicitar essa medicação, né? Então, você tem um estoque, usa aquela que você tem e solicita para o Ministério, eles fornecem para você quando você quiser utilizar uma formulação lipídica. Então na nossa análise, a anídula fungina não é custo-efetiva para tratamento, sai mais caro e não traz os mesmos benefícios que o fluconazol. Empata em benefícios e é mais cara, então ela não é custo-efetiva, tá? Só para vocês terem uma noção. Estou falando em tratamento empírico, né? A partir do momento que eu tenho a candidíase confirmada, aí a história é outra, é outro tipo de análise que não foi o que a gente realizou. Posa versus vôrico para profilaxia. Posaconazol é literalmente muito superior em relação ao voriconazol, né? Eu vejo poucos lugares que façam profilaxia com vôrico, tá? Agora, quando a gente vai comparar vôrico com as formulações lipídicas e com a formulação desoxicolato para tratamento de aspergilose pulmonar invasiva, voriconazol, ele é mais custo-efetivo, menos nefrotóxico, tá bom? Menos eventos adversos e menor taxa de descontinuação de tratamento em relação a uma anfotericina. Esse aqui é um outro trabalho do David Nicolau, acho que todos conhecem, né? Um dos maiores farmacêuticos clínicos nos Estados Unidos, junto com Charles Nightingale também, um pesquisador excelente, Joseph Cute também, são pessoas de extrema relevância nessa área, e eles fizeram uma análise também farmacoeconômica, comparando o complexo lipídico com o lipossomal, e as duas têm a mesma efetividade, e a formulação complexo lipídico teve o tratamento mais barato. Tanto que esses mesmos autores, né, o David Nicolau e o Joseph Cute, eles mostraram, né, nos Estados Unidos, o complexo lipídico, por ser mais barato, né, e quem paga é o sistema de saúde, é 5 vezes mais utilizado do que a lipossomal. É um panorama que a gente não vê na Europa. Na Europa é muito mais lipossomal, né, do que o complexo lipídico. A gente está fazendo um trabalho de comparando as duas formulações. Então, na América Latina, a gente tem muito complexo lipídico e eu não consegui recrutar muitos países na Europa, só no leste europeu, onde eles usam ainda o complexo lipídico, né? São hábitos de prescrição.
E aqui também, só para trazer um contexto histórico, né? Uma equinocandina com uma formulação com uma anfotericina B, desoxicolato, obviamente que a equinocandina é superior a uma desoxicolato para tratamento de uma candidemia no paciente de UTI. Acho que não temos dúvida em relação a isso, mas não custa trazer essa informação adicional, né, para justificar a não utilização, né, de anfotericina B desoxicolato no paciente de UTI, tá, para tratamento de uma candidemia. Então, como é que a gente poderia fazer um estudo também de farmacoeconomia agora de anfotericina, que é o escopo da apresentação? Então, trago aqui para vocês, né, o que os guidelines colocam, que as formulações lipídicas sempre são preferidas em relação ao desoxicolato, o Marcelo deixou bem claro isso, para a maioria das doenças fúngicas invasivas, tá? A questão da desoxicolato para neurocriptococose em pacientes com HIV, há uma questão de estudos mais robustos com a desoxicolato do que a lipídica, por isso que ela aparece primeiro ali no guideline, mas não que é a primeira escolha, ela só tem, né, um maior nível de recomendação. Então, nós escolhemos para fazer os estudos de farmacoeconomia, a gente tem lá na nossa universidade um grupo de farmacoeconomia, né, que é liderado por mim, junto com a Escola de Negócios, junto com o Programa de Ciências da Saúde, onde a gente tem vários experts em várias áreas, e a gente desenvolve esses trabalhos de farmacoeconomia de uma forma bem produtiva. E a gente escolheu a criptococose, porque dentro das doenças fúngicas, né, não sei se todos vocês sabem, mas é a doença fúngica com maior burden no mundo, que tem maior carga, maior incidência, né, de doença fúngica invasiva. Então, dentro das doenças infecciosas, ela está em 4º lugar, depois de malária, doença diarreica, né, e doenças adquiridas na infância. Então, aqui o guideline da IDSA, que todos vocês conhecem, né, vocês vejam que ali a desoxicolato com flucitosina, a primeira escolha, mas nós não temos flucitosina no nosso país, e ela não é que ela seja a primeira escolha, é por uma questão relacionada à qualidade dos estudos, tá? E aí nós fomos nos propor a fazer uma análise, nós escolhemos, obviamente, o complexo lipídico, porque ele é mais barato e tem a mesma eficácia que a formulação lipossomal, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, que tem estudo de tratamento de meningite criptocócica com o complexo lipídico na dose de 5 miligramas por quilo, mostrando que ele é menos nefrotóxico como a desoxicolato, que a gente já sabe, né? Esse aqui é um trabalho nosso também, mostrando que a desoxicolato tem 50% de taxa de insuficiência renal em pacientes com HIV, na UTI, e esse aqui foi o nosso primeiro estudo. Então, teve aqui uma análise do modelo tipo Markov, onde, assim, imagine um paciente com HIV, neurocriptococose, e eu quero utilizar a anfotericina B. Aliás, devo, primeira escolha, junto com o fluconazol. A decisão era, vou usar a desoxicolato ou vou usar o complexo lipídico? Considerando todos os eventos adversos das duas formulações de anfotericina, taxa de insuficiência renal, aquele percentual pequeno que evolui para insuficiência renal crônica devido à lesão aguda, desse percentual pequenininho, aquele que vai ficar dialítico crônico. O dialítico crônico é um cara que se aposenta, né, que ele não trabalha, ele vive às custas, né, de ressarcimento do governo, gasta com outras medicações, o próprio custo da hemodiálise, enfim, ele tem um burden dentro da sociedade, esse paciente. Tá? E comparando as duas formulações, se a gente falar assim, não vou usar mais desoxicolato, vou usar só complexo lipídico, não é farmacoeconômico. Tá? Então, não é custo-benéfico, é melhor pagar mais diálise, pagar mais aposentadoria para essas pessoas, deixar essas pessoas em fila de transplante, do que usar um complexo lipídico. Exceto se, fazendo aqui uma análise que a gente chama de break-even, né, se ela custasse R$1.000, 1.500, até R$1.500 por dia, mas vocês viram o custo diário dela, não é R$1.500 por dia. Se ela custasse 1.500, eu poderia parar de usar a anfotericina desoxicolato e usar só o complexo lipídico, tá? Bom, mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Então, o que a gente faz? A gente começa a desoxicolato. Aí, o que acontece lá pelo 3º, 4º dia? Creatinina, sobe, né? E aí, nós fizemos um modelo de que, no momento que esse paciente desenvolve a disfunção renal, tá? Ali, um Akin 1:2. Se eu trocar para formulação lipídica, o complexo lipídico, isso vale a pena ou é melhor eu insistir na desoxicolato? Tá? Veja, o paciente já usou 3 dias, então, da média de 15, 16 dias que a gente usa de desoxicolato, considerando que a gente vai fazer a punção lombar, vira cultura negativa, para daí fazer a dose de manutenção, de consolidação,
já são 3 dias a menos. Tá? Fora isso, esse paciente vai poder, né, vai gastar menos tempo, né, da formulação lipídica. E outra, não são todos os pacientes que desenvolvem disfunção renal, né, são só ali pouco menos da metade. Então, o que acontece? Em vez de no meu global 100 pacientes dos 100 utilizarem o complexo lipídico, vai ter um percentual menor e, além disso, por menos tempo. E aí nós fizemos essa análise. E quando nós fomos para essa análise, usando também uma simulação de Markov, baseando-se em dados reais dos nossos pacientes com HIV e neurocriptococose lá do hospital, tá? Nós chegamos à conclusão de que são equivalentes. Então, a nossa proposta, inclusive, era levar isso para as secretarias de saúde, onde mostrar que no meu paciente HIV com meningite criptocócica, ele evoluiu com algum grau de disfunção renal, eu pudesse receber a anfotericina B, né, uma formulação lipídica, como substituto a desoxicolato. Eu sei que nas secretarias de saúde isso tem, outras não tem, tá? Mas o fato é de tornar isso uma regra, a fim de que esse paciente não vire um burden lá para o sistema público de saúde no futuro, que quem vai pagar essa conta, geralmente é o SUS, não estou falando no sistema complementar. E aqui estão todas as justificativas: menos diálise, menos aposentadoria, menos medicamentos, menos complicações, melhor qualidade de vida e maior expectativa de vida, né? No sistema complementar, então, isso nem se fale, porque a diálise do SUS é 220, 230 reais, a do sistema complementar é 1.500. Então, esse cálculo aqui seria bem diferente, tá? Aqui seria uma análise Qualis, mostrando que a qualidade de vida desses pacientes é muito pior, tá? E agora, reforçando questões de perfil de segurança, para a gente finalizar. Tá? Essa aqui é uma das meta-análises avaliando nefrotoxicidade. Então, nesse quadrado aqui, pode ser um pouco confuso na primeira visualização, tá? Mas eu espero que estejam vendo aqui a minha seta, né? Comparando aqui convencional com desoxicolato, que é convencional, complexo lipídico, com a formulação lipossomal, vejam que lipossomal, ela é 3 vezes menos, né? O odds ratio aqui de 0,3, né, em relação a desoxicolato. E o complexo lipídico é 3 vezes menos também, né? A convencional é 3 vezes mais nefrotóxica do que o complexo lipídico. E quando comparadas as duas formulações lipídicas, né, o odds ratio dá de 0,95, muito próximo a 1, intervalo de confiança de 0,4, passou de 1 para 2, então mostrando que elas têm uma mesma taxa de nefrotoxicidade em 1, 2, 3, várias meta-análises. Alguns trabalhos mostram que uma é mais, a outra é menos, enfim. E aí é uma discussão que a gente pode passar muito tempo conversando, e eu acho que a gente acaba, às vezes, não chegando a conclusão nenhuma, porque essa diferença é pequena, e a questão de custo também se sobrepõe em algumas situações. Aí vai da padronização de cada hospital. Agora, uma coisa que eu queria reforçar muito em relação à segurança, que são os efeitos infusionais. O Marcelo explicou muito bem o mecanismo, né, das reações adversas relacionadas aos efeitos infusionais. Injeta anfotericina, tem toda aquela cascata inflamatória, e obviamente que, devido ao maior volume de distribuição do complexo lipídico, ele faz muito mais. Vocês veem poucos efeitos infusionais com a lipossomal, e a desoxicolato a gente vê menos porque a gente já põe lá diluição, põe em bomba de infusão, correr em 6 horas, faz dipirona, faz hidrocortisona, já está tudo no pacote de prescrição. E com o complexo lipídico, muitas vezes, né, o médico esquece de fazer essa pré-medicação, que deve consistir num corticoide e com ou sem, né, um antihistamínico. Fica a critério de cada hospital. O antimicrobial stewardship já tem que ter isso padronizado com, né, o farmacêutico clínico. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui é um best guidelines de uso de complexo lipídico, mostrando que você vai reduzir de 16% para 3% os efeitos fusionais se você fizer a pré-medicação. Mas qual que é o problema, né, qual que é a importância, na realidade, não problema, né, de fazer a pré-medicação? É que esse paciente que faz o efeito infusional, ele pode falar, eu não quero usar essa droga. Outro problema, o médico que está prescrevendo essa medicação vai falar, olha, esse paciente teve uma alergia, uma reação, e eu não vou utilizar. E imagine que você está fazendo lá o teu antifungo stewardship, né, você é responsável pelo antimicrobial stewardship, e você tem que decidir o que tem que ser feito. E o médico prescritor fala, eu não vou fazer porque teve efeito colateral e eu quero outra opção. Às vezes não tem uma outra formulação lipídica. Aí você vai ter que usar um azólico de última geração, de repente ele já
teve um evento adverso, e aí você fica numa enrascada. Então, se isso é orientado, né, pelo antifungal, antimicrobial stewardship, a utilização da pré-medicação, você mitiga essa situação, fazendo com que você possa dar continuidade ao tratamento. Isso quando o paciente mesmo não se recusa a utilizar a medicação. E no momento que a enfermeira vai fazer a infusão, ele fala, eu não quero essa medicação. Depois de 4, 6 horas, essa medicação tem que ser jogada fora. E aí, nada mais é do que R$7.000 jogado no lixo. Acho que ficou bem claro a importância de fazer a pré-medicação, tá? Bom, então, lembrando, então, da pré-medicação, existem alguns cuidados com o complexo lipídico, a bolsa cada hora tem que ser agitada, ela tem uma velocidade de infusão, então tem uma série de cuidados aqui, eu acho que esse slide ele ilustra muito bem isso para vocês, tá bom? Você pode, quando o paciente tem um evento adverso, estender o tempo de infusão para até 2, no máximo 3 horas, tá? Então, de repente, até em 6 horas. E quando os pacientes fazem corticoide, lembrar de correr junto, né, com o corticoide. Às vezes os pacientes hematocológicos estão fazendo um corticoide, ou até mesmo na UTI, o paciente está recebendo hidrocortisona, enfim, você pode fazer infusão junto, no mesmo horário, você programa isso no momento da prescrição. Então, em resumo, inesquecível, a anfotericina D, né, ela é uma droga extremamente nefrotóxica, não há diferença de resposta clínica entre elas, lembrando que a desoxicolato, ela vai ser mais vezes substituída, obviamente, e as formulações lipídicas, elas são equivalentes em resposta terapêutica, em nefrotoxicidade. Gosto muito de uma frase, né, de um grande pesquisador na área, que ele coloca, complexo lipídico is likely, né, um pouquinho mais nefrotóxico, mas do ponto de vista global, talvez isso não faça diferença, tá? Lembrar do complexo lipídico e desoxicolato precisam fazer pré-medicação para que diminua os eventos adversos, a atenção com o paciente e também a descontinuação dessas medicações, e eu finalizo, obviamente, com considerar os aspectos de custo na sua instituição para escolher a melhor formulação lipídica ou até mesmo ter que manter, né, uma formulação desoxicolato dentro aí das anfotericinas, tá bom? Então, gostaria de agradecer ao convite para falar sobre esse assunto, faço um agradecimento a toda a minha equipe do nosso laboratório de infecções emergentes lá da Pontifícia Universidade Católica, que é o nosso principal player e investidor das nossas pesquisas, também a nossa startup, né, de biotecnologia, e ao Hospital Universitário, que é responsável por servir de todas as pesquisas que nós realizamos aí nessa área, tanto de farmacoeconomia, quanto de novos devices e medicamentos, tá bom? Muito obrigado. Bom, obrigado aos dois palestrantes, as aulas do Marcelo e do Felipe, como sempre, excelentes. Esse é um tema que não é de domínio de grande parte do público médico, né? O uso de anfotericina sempre é algo que remete a uma situação pavorosa, porque a ideia da anfotericina é de que você chegou no final de linha de uma infecção e para quem trabalha com micologia e infecções oportunistas e hospitalares, mesmo com grande domínio do assunto, esse é um tema bastante espinhoso também. Eu vou começar por uma pergunta da Silvia Vidal Campos. A Silvia é médica infectologista que trabalha no INCOR, ela tem uma experiência com transplante de pulmão, que não é o dia a dia da maioria, mas a pergunta da Silvia, ela se aplica para todos. Uma vez que ela pergunta para o Marcelo, inicialmente para o Marcelo, e depois eu tenho uma outra pergunta para o Felipe, para o Marcelo, sobre a aspergilose pulmonar invasiva, se você não puder usar voriconazol e ou isavuconazol, que formulação de anfotericina você usaria? E a base da pergunta é justamente a questão de maior concentração em tecido, penetração e concentração em tecido pulmonar, né? Então, existe uma diferença, como o Marcelo mostrou, mas qual é o impacto disso do ponto de vista clínico?
Então, Silvia, olha, essa é uma pergunta que assim, eu não tenho uma resposta de literatura para dar, infelizmente, né? O que a gente tem, quando você vai ver a literatura mais robusta de aspergilose pulmonar invasiva, realmente gira em torno da anfotericina lipossomal dos azólicos, voriconazol e isavuconazol. Então, mesmo no contexto neutropenia e no contexto aspergilose, a experiência de literatura em estudo randomizado, falando em aspergilose provável ou provada, está mais para a formulação lipossomal. Silvia, eu acho que nessa situação de aspergilose invasiva, aí, especialmente aí falando no paciente oncohematológico, no transplantado, eu tenho a preferência sempre, obviamente, de usar a formulação lipídica, e se eu tiver dinheiro e tiver disposição, a formulação lipossomal é aquela que eu recomendo. Agora, como você falou, se eu não tenho a formulação lipossomal, eu teria essa vantagem experimental, né, que, na verdade, infelizmente, ela ainda não foi comprovada, não sei nem se vai ser, mas não foi comprovada, mas eu teria essa vantagem. Então, eu teria também uma anfotericina que eu sei que concentraria no pulmão. Então, são essas duas questões. A princípio, pela experiência que eu tenho e pela literatura que tem com os estudos aí randomizados controlados, tanto em aspergilose quanto em neutropenia, eu ficaria, se eu tivesse dinheiro, obviamente, ou à disposição, com a formulação lipossomal. Mas, se não, a formulação complexo lipídico para pulmão, eu acho que a gente estaria aí no melhor dela, imaginando que o experimental ele vai se reproduzir no em vivo. Certo. Eu acho que essa não é uma pergunta válida somente para aspergilose, mas para qualquer micose de envolvimento pulmonar, né? Como as endêmicas, que tem o sítio de comprometimento de pulmão, e a paracoxa, a histoplasmose, cripto e as infecções por fungos filamentosos. Tá? Felipe, você tem alguma consideração a respeito desse dado, essa pergunta da Silvia? Sim, eu tenho opinião. Eu todo dia um cara acadêmico, né, Marcelo? Então, ele traz os trabalhos, as evidências, né? E eu trabalho com as questões de farmacocinética, minha está instável. Acho que foi conflito de interesse. Mas eu sou muito, né? Se eu tivesse as duas formulações, né, eu utilizaria a formulação, o complexo lipídico para pulmão, né? Porque nós temos estudos aí mostrando que ele reduz mais rapidamente a galactomanana, né, nos pacientes com aspergilose pulmonar invasiva, estou falando pulmonar, né, e tem... E ele saiu. Eu acho que a internet do Felipe está instável e ele caiu. Eu acho que aí ele volta e continua. Ele voltou. Ele está voltando, né? Vamos ver. Eu caí, né? Caiu. Isso. Mas agora melhorou. Você estava cortando um pouco a sua fala, mas deu para ver bem. Está um pouco instável. Eu falei, é conflito de interesse. Não, mas agora a gente está ouvindo. Tá bom. Então, tem trabalho mostrando a redução de galactomanana e concentração maior dentro dos macrófagos, dos pneumócitos, e um detalhe, né, maior concentração em célula endotelial do que a lipossomal. Inclusive, a desoxicolato, ela penetra melhor no pulmão dentro das primeiras 72 horas do que a lipossomal. Então, a desoxicolato e o complexo lipídico tem essa propriedade. E por que a importância, né, de maior concentração dentro da célula endotelial? A gente sabe que a aspergilose, o aspergillus, né, é um fungo que adora, né, o endotélio, né, ele é extremamente angioinvasivo. Ele é tão angioinvasivo que a gente não pega a hemocultura positiva, né? É raro a gente ter uma hemocultura com aspergillus. Quando tem, eu ainda vou querer pensar que é uma contaminação, né, na coleta. Mas é porque na hora que ele cai na corrente sanguínea, ele rapidamente invade a célula endotelial e
da progressão da doença. É por isso que ela faz aquela lesão hemorrágica, com aquele aspecto clássico, né, no paciente neutropênico, né, da lesão invasiva hemorrágica, aquele vidro fosco que a gente vê que é o sinal do Aulo, é a invasão, né, com sangramento, no histopatológico a gente vê isso, e ela tem uma maior concentração na célula endotelial. Então, teoricamente, né, ela não tem, ela teria uma superioridade, tanto a desoxicolato, quanto o complexo lipídico em relação às aspergillos. Concordo com o Marcelo que, né, do ponto de vista clínico, nós não temos diferença, não temos estudo, e concordo com ele que também não vai ter estudo em relação a isso. Mas, se eu for pensar em questões de farmacocinética, né, e eu tiver as duas opções, eu escolheria para esse tipo de tratamento a formulação do complexo lipídico. Se for sistema nervoso central, eu vou escolher a formulação lipossomal, por uma questão também de farmacocinética, né? Não é questão de penetração, as duas drogas têm a mesma capacidade de atravessar a barreira hematocefálica. O problema é que, né, o complexo lipídico, na fase beta de distribuição dos tecidos, é que praticamente some da corrente sanguínea, e, teoricamente, não tem, o alvo terapêutico não fica tão adequado, né, não respeitando aí a MIC, né, para aquele fungo, tá? Mas essa seria a minha opinião, tá? Só para dar um debate legal aqui, Marcelo. Certo. Só lembrando que, do ponto de vista de ensaio clínico randomizado, comparações entre as duas drogas, até onde eu saiba, não tem nenhum estudo que reforce superioridade ou igualdade. É um assunto que está em debate, né? Um conhecimento em construção, que já vários artigos foram publicados previamente, mas na atualidade a gente não percebe um caminho para fazer uma comparação entre essas duas drogas. Então, muita coisa se ensaia no cenário do teórico e da análise in vitro, tá? Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Felipe Tuon, mas logo em seguida eu dou continuação às outras duas perguntas que tem aqui. Em relação às meta-análises que estão publicadas, quando se faz análise de heterogeneidade e outros fatores dos estudos incluídos, você tem resultados diferentes em relação à lipossomal e o complexo lipídico, né? Porque ensaios clínicos randomizados que têm um desenho metodológico melhor, né, eles trazem algumas conclusões, né, a respeito de nefrotoxicidade menor com a lipossomal, quando comparado ao complexo lipídico, e quando você faz uma análise com todos os outros estudos, alguns com heterogeneidade muito grande, isso se dilui. Então, quando você fez a sua explanação e conclui que as formulações lipídicas não têm diferenças em relação à nefrotoxicidade, por exemplo, né? O que você acredita em relação a isso, né? Eu queria só um pouco de explanação em relação a esse conceito. Perfeito, perfeito. Então, nós temos o único estudo controlado, randomizado, ele mostrou, né, maior nefrotoxicidade com o complexo lipídico, né? E aí todos os outros estudos, né, eles são estudos de vida real. Então, aí vem aquela questão, né, um estudo que foi desenhado e um estudo de vida real. Nos estudos de vida real, é isso que você comentou, tá? Tem trabalho mostrando que uma não é melhor, né, menos nefrotóxica, ou que não tem diferença, ou que a outra menos nefrotóxicas, todos ali com em torno de 150 e 250 pacientes, né, no total, metade aí para cada grupo. Tá? Tanto que um dos autores que fez esse trabalho, esse clinical trial, mostrando que o complexo lipídico teve maior nefrotoxicidade, e nós sabemos que ele tem esse maior percentual de nefrotoxicidade, baseado no estudo do Wingard, né, foi ele que escreveu, e o autor que escreveu esse artigo, inclusive, que participou desse estudo, né, a gente conversou, e ele falou, assim, que, na realidade, a opinião dele é essa que é a frase que eu copiei dele, tá? O complexo lipídico, ele é slightly, ele é mais nefrotóxico, né, ele é um pouco mais
nefrotóxico do que a formulação lipossomal, tá? Então, isso é uma realidade, mas existe um monte de discussão da questão dos pacientes, daquele estudo clínico controlado, que os estudos de vida real não demonstraram, tá? Então, você vê que existem algumas, como é que eu posso dizer, numa das meta-análises, né, que eles tentam, vamos dizer assim, excluir pacientes mais graves, não sei o quê, para tentar chegar à conclusão que elas são iguais. Quando você respeita o intervalo de confiança, né, você vê que elas têm um padrão de nefrotoxicidade muito semelhante, mas o complexo lipídico, ele tem uma taxa maior de nefrotoxicidade, tá bom? Essa é a conclusão bem óbvia quando a gente faz as meta-análises, incluindo o estudo do Wingert, que é o único estudo clínico controlado randomizado. Quando esse estudo cai fora, nós podemos dizer que a nefrotoxicidade é semelhante, tá? E eu gosto muito, né, de um congresso que o Frederico Pea, né, um dos mestres aí europeus da farmacocinética, estava falando de anfotericina e falando de toxicidade, e uma própria italiana levantou e falou: vocês têm nefrotoxicidade porque vocês não sabem usar anfotericina, né, falando para um palestrante norte-americano. Ela falou: porque se eu hidratar bem meu paciente, se eu começar a introdução de reposição de potássio e magnésio precoce, tá? Eu não tenho essa nefrotoxicidade que vocês têm nos estudos. A minha nefrotoxicidade com mais de 500 pacientes é de 3%, né? Então eu gostei muito da colocação dela, né? Porque esse estudo do Wingard não teve nada disso, né? Desse cuidado com o paciente no sentido de evitar a nefrotoxicidade, tá? Então, assim, na vida real, a gente pode chegar à conclusão que o APO7, né, que é o nome comercial do complexo lipídico, ele tem uma nefrotoxicidade maior do que a formulação lipossomal, que o nome comercial é o Ambisome, tá? Mas, Felipe, é brincadeira tentar defender deoxicolato, mas na minha opinião, eu sou favorável do pensamento como um todo para o paciente, né? Então, eu tenho 3 formulações que, na minha cabeça, elas são diferentes. Eu gosto muito de avaliar a questão penetração nos tecidos, fungemia também, para mim é muito importante. Você colocou dados que são bem importantes, especialmente aí essa questão endotelial aí que e sim e talvez não, mas ao mesmo tempo sair do endotélio não tem na concentração. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, mas eu acho que nós temos uma situação econômica que nós temos 3 possibilidades, onde, para mim, eu ouvi já ela falando isso, e eu queria que em 25 anos que eu trabalho com anfotericina, ela me ensinasse como fazer, porque mais de 2 semanas de deoxicolato é impossível, a gente consegue no jovem, e quando começa a ficar o AIDS ficar mais idoso, a gente já começa a ter problema. Então, como é que ela vai fazer para tratar mucormicose com doses altas de antifungo? Não vai dar, vamos deixar bem claro, a questão do deoxicolato vai fora. A questão da complexo lipídico, para mim, eu acho que ela é uma anfotericina que o Ministério fornece, ela é uma alternativa importante, ela tem vantagens experimentais que eu comentei já na minha aula, só que eu fico pensando que na questão reação infusional, na questão hematológica, na questão dessa toxicidade um pouco maior, então se ela não poderia ser uma anfo intermediária, ou a primeira de escolha. Quer dizer, se ela fosse custasse pouco, talvez não usasse mais deoxicolato, e ela poderia ser a anfo de entrada, exceto, obviamente, sistema nervoso central, e, na minha opinião, exceto quando eu tenho fungemia evidente, ou seja, fungo na fungo disseminando o tempo inteiro. Então, eu fico muito inseguro no complexo lipídico. Porque a nossa experiência no HC, e você sabe disso, nós temos as 3 formulações, e eu tenho a liberação da lipossomal a hora que eu quiser, também não estamos tão bem assim, mas a gente tem a possibilidade de utilizar, e a gente tem feito bastante em algumas situações aí a complexo lipídico, porque o Ministério fornece, e resgatando a toxicidade com sucesso com a formulação lipossomal. Eu estou falando isso porque a gente tem uma escassez de trabalhos, né? Na verdade, foi como você falou, muitos são de vida real, que é a nossa vida real. Eu acho que não dá para largar o trabalho do Wingard. Eu sei que ele já publicou para o IO7, ele já publicou para Ambisome, ele tem essa fala, eu já ouvi também, mas a gente não pode negar a existência do trabalho dele, e é o que você falou, e eu repito as suas palavras, tem uma taxa maior,
né? A gente tem que saber usar também, porque se não souber usar, a gente vai ter um prejuízo maior, mas que bom seria se a gente tivesse à disposição e pudesse, para todas as situações, você colocar aquela que talvez fosse melhor para aquele paciente. Então, achei bem legal, eu respeito a sua opinião, não partilho dela, se eu pudesse comprar, eu usaria para todos os pacientes. Eu tenho uma predileção para a formulação lipossomal, não desvalorizo o complexo lipídico, porque é o que nós temos do Ministério, e graças a Deus que nós temos, porque é a saída que nós temos, a deoxicolato, e eu não gosto da frase dela, porque eu acho que a deoxicolato ela tem indicações muito restritas. Eu acho que é aquela frase que você falou, anfotericina mata, né? Se não souber usar, anfotericina mata. E a deoxicolato é a número 1 da morte aí. Não, é bem isso, Marcelo. Eu queria até completar que se tivesse uma anfotericina boa, eu ia escolher fazer lipossomal com lipossomal com complexo lipídico, tá? Faria um ataque com lipossomal, nível sérico alto, faria o complexo lipídico junto, maior concentração tecidual. 3 dias depois eu tiraria o complexo lipídico e voltaria com a lipossomal. Esse seria, para mim, o melhor modelo farmacocinético de tratamento de doença fúngica invasiva. Nunca vi isso, mas matematicamente a gente já fez isso, esse modelo ficaria excelente. Usar um pouquinho de uma no começo, ataque com lipossomal, junto com complexo lipídico, 3 dias depois, tira o complexo lipídico e deixa só a formulação lipossomal. Seria o melhor standard, né? Na Índia tem muito lipossomal genérica, sabe? Só que o tamanho das moléculas muda um pouquinho, tá? No Brasil a gente não tem. Então, o dia que a gente tiver uma formulação com lipídica genérica, eu acho que a gente vai parar de usar desoxicolato, pelo amor de Deus, né? Vai ser só para fazer irrigação em bexiga e meningite no sistema nervoso central tópica, né? Eu colocava na minha aula tem um artigo relativamente recente que coloca das formulações, né? E tinha aquela tabela. Mas como nós só temos só o Ambisome, eu acho que sai um pouco, mas você vê que as outras genéricas elas têm um pouco de diferença, né? Tem sim, porque elas têm tamanhos diferentes que começam a tender a fazer mais nefrotoxicidade do que o tamanho da molécula da lipossomal original, né? Sim. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Eu vou fazer só uma pergunta e ambos respondem se muito curto, sim ou não, né? Só lembrando, como o Aruna Lok Chakrabarti, que é o presidente da ISHAN, ele, uma vez conversando conosco sobre as formulações lipídicas genéricas de lá, ele mesmo não recomendava. Então, ele é o indiano, presidente da ISHAN, e quando nós estávamos conversando sobre elas, ele falava da nefrotoxicidade muito alta observada no país dele. Bom, existem informações na literatura de PK/PD, bem como de farmacoeconomia das diferentes formulações de anfotericina em pacientes submetidos a ECMO. É uma pergunta da Silvia também, né? Sim ou não, e basicamente se vocês fazem alteração da dose ou tipo de infusão, alguma estratégia diferente em pacientes que estão sob ECMO, ou até mesmo em diálise contínua, alguma consideração a mais sobre isso? Bom, em relação à diálise, tá? Não há necessidade de ajuste, correção, né? Agora, com relação a ECMO, eu realmente não sei a resposta, tá? Nunca tive a situação, que eu acho que a Silvia pode evidenciar, né? Devido ao tipo de paciente que ela cuida, né? Mas, pelo menos na minha experiência, nunca precisei usar anfotericina num paciente com ECMO, né? A gente faz mais aqui para transplante cardíaco, né? Mas, por sorte e sucesso, até agora, nenhuma doença fúngica invasiva que precisasse de anfotericina na vigência do ECMO, tá? É um capítulo novo que nós estamos vivendo, né? A ECMO e os antifúngicos, né? No caso das equinocandinas, azólicos, isavuconazol, a voriconazol e as equinocandinas, a gente talvez no futuro vai ser aumentar e ficar controlando o nível sérico e avaliando. Acho que isso é uma questão que vai chegar.
No caso das anfotericinas, eu partilho a mesma coisa do Philippe Tuon, eu não tenho experiência, não lembro de ter visto muita coisa, mas eu já adianto que toda essa relação aí de concentração máxima barra MIC para anfotericinas de um modo geral é nebuloso, né? Assim, a gente trabalha com isso muito baseado em estudos aí, no caso da lipossomal, com 9 crianças aí, e tinha da deoxicolato anterior. Então, eu desconheço que tenha, acho que tem que ficar de olho, sim, é um capítulo que nós temos que entender direito como vai funcionar, só que a anfotericina, elas têm essa característica que eu mostrei, né? Elas vão se ligar às lipoproteínas, elas vão... uma vai rapidamente para os tecidos, a outra vai se manter, então nós vamos ter que entender como é que isso ficaria no ambiente de ECMO. Então, mas aí isso precisaria estudar um pouco também, eu não lembro de ter lido de anfotericina em ECMO. Perfeito. Bom, eu vou agradecer os dois pelo adiantado da hora, nossa webinar já chegou no tempo final. Muito obrigado pelos dois palestrantes, Marcelo e Felipe. A SPI agradece sempre a parceria e a possibilidade de contar com vocês nos nossos cursos que não são mais presenciais, né? E eu creio que, como a quantidade de pessoas que esteve presente nesse debate, muitos deles conhecem vocês dois e conseguem interagir em algumas situações para debater, tirar dúvidas e discutir outros casos. Esperamos contar com vocês dois também para futuras palestras, futuras aulas, né, e uma boa noite para todos, né. Obrigado mais uma vez em nome da SPI.